Apoio Cultural Peregrina Brasil Turismo. Realizar o seu sonho é a nossa missão. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E é dizendo que o Senhor te quer ver sorrindo que eu inicio mais um programa Bela Graça. Oi, família Evangelizar, está no ar mais uma sexta-feira. Eu aqui nos estúdios da TV Evangelizar e você aí de casa para nos acompanhar em mais um programa Bela Graça. Que alegria poder te receber pela TV, pelas redes sociais, e eu já quero te convidar. Comenta aí. Comenta o que você está achando do programa Bela Graça. A graça que está chegando na tua casa através de toda a programação da TV. E faço o convite de toda sexta-feira. Ligue para nós. Ligue, comente pelas redes sociais. Quero acolher o meu tecladista preferido, meu esposo Gil. Seja bem-vindo. E acolher você que está em casa. Olha, eu quero dizer para você que fica aí conectado. Primeiro eu quero dizer muito obrigada. E vai demorar para eu parar de dizer para você assim: olha para esse estúdio maravilhoso, lindo, que o Bela Graça ganhou. Esse estúdio mais amplo, mais bonito, tudo isso para levar o melhor da evangelização para você. Comenta aí para nós o que você está achando dos estúdios novos da TV Evangelizar. E hoje o nosso programa vai tratar de um assunto importante, delicado, mas necessário. Hoje é 4 de junho e nesse dia é falado sobre o Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão. É mundial, então é necessário trazer esse tema. Porque no meio da pandemia, esses números aumentaram. Então é urgente que falemos. E você sabe, você que acompanha o programa Bela Graça, sabe que nós temos o comprometimento de levar informação e tratar de assuntos pertinentes, para que você possa tanto ajudar quem você ama, quanto as pessoas que estão dentro da tua casa, ao redor. E hoje nesse programa é um assunto delicado, mas nós queremos levar o mais de informação que nós pudermos para você. E eu quero já falar da minha primeira convidada, porque hoje nós teremos vários convidados importantes que sabem muito bem sobre esse 4 de junho, esse Dia Mundial
das crianças vítimas de agressão. E a primeira delas é a Paola Mila Alves. Ela é médica, psiquiatra e perita. A doutora Paola, ela vai nos ajudar a entender o perfil dessas pessoas que agridem as crianças. Para vocês terem uma ideia, segundo o Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria, só em 2018, mais de 80% dos agressores correspondiam a pai ou mãe. Então, a agressão, na maioria, ocorre dentro dos nossos próprios lares. Por isso, eu quero aqui receber a doutora Paola Mila. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Fique à vontade, pode se sentar. Para nós da TV Evangelizar, do programa Bela Graça, é um prazer recebê-la aqui, viu? Muito obrigado, o prazer foi meu de ter sido convidada para estar aqui. Nós ficamos felizes porque, como eu disse no início, é um tema que muitas vezes a gente não quer falar. A gente foge um pouco, não por achar que não acontece, mas é porque é dolorido, é criança. É algo que eu, como mãe, sou mãe de 2, e a gente fica assim, imaginando, porque são eles que precisam de proteção. Então as pessoas que teriam que protegê-las não fazem isso. Eu acredito que é por isso que doa tanto tratar, mas é necessário. E é por isso que a senhora está aqui. Sim, é muito necessário. Eu acho que tem que ter muita coragem para tratar desse assunto também. Eu espero poder tirar as dúvidas que vocês tiverem, mas eu já adianto que em relação aos adultos não há muita dúvida a ser tirada. Porque justamente essa questão de que as agressões ocorrem dentro de casa é difícil das pessoas identificarem quem está fora. É difícil você olhar para o adulto e saber que aquele adulto está agredindo uma criança dentro da casa dele. Porque o adulto é dissimulado, o adulto consegue agredir, sair, ter uma vida social normal. Isso é muito difícil. Então a nossa atenção tem que estar voltada para a criança mesmo. É a criança que vai nos dizer, mesmo que não seja com palavras, que ela está sendo agredida. E você já entrou nessa primeira pergunta que eu iria fazer, porque justamente como identificar? Eu fiz questão de dizer no início do programa, é uma atenção que eu tenho que ter no meu lar, mas também ao meu próximo. Porque eu também posso ajudar o meu vizinho, eu posso ajudar um parente, se eu tiver esse conhecimento que você está trazendo e vai trazer para nós. Então, como identificar quais são esses primeiros sinais de alerta, tanto para uma mãe ou para um pai ou para alguém que é parente, perceber que algo errado está acontecendo ali? A criança, dependendo da idade, ela vai apresentar sinais bem objetivos. Então, se é criança muito pequena que ainda não fala, ela pode até regredir em alguns marcos de crescimento que ela já estava tendo. Por exemplo, a criança já estava andando e de repente regride, para de andar. Ou a criança já tinha acabado de tirar a fralda e volta a precisar usar fralda. Mesmo as crianças que já falam, elas não costumam verbalizar isso. Não é comum a criança chegar e falar que foi maltratada, até porque o adulto muitas vezes chega a pedir para a criança não falar para ninguém ou usa chantagem. Então a criança se sente culpada. Ela acha que ela está apanhando ou está sendo maltratada porque ela tem culpa daquilo. Então a criança não verbaliza, mas muda o comportamento. Então se já vai para a escola, às vezes tem prejuízo escolar, um retraimento social, já não conversa mais com outras crianças, muda o tipo da brincadeira, ela fica mais agressiva. Então, o comportamento da criança muda. Não é aquela criança alegre, disposta, que geralmente as crianças saudáveis são. Então, o primeiro passo, na verdade, nós como pais, é observar o que mudou. Toda criança tem uma característica, tem o seu jeitinho próprio, mas ela tem o dia a dia ali, repetidas coisas que ela faz. Na sua rotina. Na sua rotina. E que ela pode deixar de fazer. E aí é onde que, mesmo que não seja nada, né, eu acho que
programa Bela Graça, ele tem um público muito feminino, né? A gente fala com muitas mamães. E mãe é um pouco mais atenta por estar um pouco mais com as crianças. Então, acho que a dica fica não só para esse final, né? Que não seja esse final, mas essa observação, a senhora como psiquiatra, com certeza recebe no seu consultório outras situações, né? Mudou o comportamento, não chega a ser uma agressão, mas é algo para ser analisado. Então fica esse alerta sempre, buscar, olhar, observar. E algo que as pessoas nos perguntam muito quando a gente fala sobre esse tema, até quando a gente falou que ia trazer esse tema aqui no programa, é como identificar o agressor. Porque você deu esse primeiro passo identificando a vítima. Mas e como perceber que aquela pessoa está fazendo mal para uma criança? É muito difícil perceber enquanto está acontecendo. E é por isso que os números são alarmantes, porque é muito difícil da gente identificar. É difícil você conviver com uma pessoa e acreditar que aquela pessoa está agredindo. E 2/3 das agressões ocorrem com pessoas conhecidas. Eu acho até que é mais do que 2/3 a estatística. Conhecidos e de confiança da própria família. Então, eu faço perícia judicial, que é quando os casos já vão para a justiça. É muito comum você ver, lá no início da denúncia, a pessoa falando: eu nunca imaginei isso. Eu nunca imaginava que tal pessoa fosse capaz. Porque realmente é difícil, são pessoas da convivência. Não tem um sinal, porque se fosse fácil de identificar, a gente colocaria isso em caixa de leite, a gente ia colocar procura-se nos mercados, seria uma coisa mais fácil de prevenir. Né? Se a gente conseguisse olhar para um adulto e falar: aquele ali é um potencial agressor de uma criança. Mas eu posso dizer que é uma doença? Eu não gosto de tratar a doença e a agressividade em conjunto, porque parece que todo mundo que tem alguma doença mental é agressivo, sendo que é o contrário. A maioria das pessoas que tem doença mental não é agressiva. Então, não dá para dizer que alguma doença mental está causando isso. Mas existem os transtornos de personalidade, que é o padrão de comportamento da pessoa. Então, a pessoa tem um padrão de comportamento que não é um padrão ajustado ao que a gente considera normal, digamos assim. Esse padrão é considerado um transtorno de personalidade e daí sim, muitos dos casos de pessoas que agridem, eu acredito que quase unanimidade tem esse transtorno de personalidade, porque a gente não pode considerar que seja algo usual uma pessoa agredir uma criança sem que isso seja visto como algo errado, né? E quando chega um caso assim, familiar, que eu acho que é uma das maiores preocupações, quando o agressor é de dentro de casa, qual que é o primeiro procedimento que a doutora faz com essa família? Há essa expectativa de uma reestruturação? Existe essa possibilidade? A gente aqui no programa, como cristão, a gente tem sempre aquela pontinha da esperança, né? A esperança faz parte e a gente sonha com o momento de ver uma melhora, uma reestruturação. Existe esse trabalho? Ou no primeiro momento não, é afastar tudo? E como que é esse procedimento quando chega até você? Quando chega na psiquiatria é porque é um caso de transtorno psiquiátrico que pode ser tratado, sendo que na maioria dos casos não é um caso que pode ser tratado. A pessoa não pode ser tratada, o que eu digo, com remédio. Pode passar por terapia, tem outras maneiras, né? A religião ajuda bastante, independente da religião, costuma ajudar bastante as pessoas, as famílias. Mas quando chega no consultório psiquiátrico, é porque foi identificada alguma doença que eu consigo manejar com um medicamento. Mas esses realmente são os casos raríssimos, porque a maioria, infelizmente, são de pessoas que têm esse transtorno, algum transtorno de personalidade que a gente não consegue identificar. Eu acho, inclusive, que recentemente esse assunto ficou bem
na mídia, né? Ficou bem chamativo na mídia, justamente por causa disso, por ver pessoas que você nunca imaginava que poderiam estar agredindo dentro de casa. Exatamente. Uma criança, a própria criança estava manifestando, né? Um caso conhecido recente, a criança estava manifestando alteração de comportamento, não queria ir com o adulto, estava manifestando sintomas físicos, mas daí, se a gente vai tentar, como que a gente poderia ter identificado isso antes? Infelizmente, não tinha como prever isso antes de dizer, tal adulto está fazendo isso. Lógico, com a alteração de comportamento da criança, você pode supor e pensar, tem alguma coisa errada. A gente tem que ver o que está errado. Ele está com alguma doença, tem alguma coisa que está incomodando dentro de casa, no colégio, porque às vezes é algum problema com outras crianças ou com... pode ser uma gama enorme de problemas. Infinidade de coisas. Só que isso tem que estar na pauta da discussão, porque infelizmente a criança pode estar sendo agredida dentro de casa. Eu queria muito ter uma fórmula secreta para passar para você e falar. E nós queríamos aqui. Muito. Eu sei, eu imagino que essa era a expectativa. Não, assim, a gente fica se sentindo um pouco incapaz às vezes, né? De não poder ter feito nada. Eu acho que quem está nos assistindo, doutora, possivelmente algumas pessoas passando ou já passaram. E algo que eu quero te perguntar, antes da gente encerrar esse primeiro bloco, você disse que a criança muda o comportamento. E eu te perguntei, quando chega talvez a família, né? Eu acredito que seja raro a procura do agressor por uma ajuda, por isso que eu quis te perguntar, porque eu imagino que seja raro, mas a criança sim, né? Ela sim. é levada. E a gente pode entender que é possível esse tratamento e que a criança vai voltar, né? Vai ter uma melhora e chegar ao ponto de conseguir sair desse trauma, de tudo que ela viveu? Sim, e esse deve ser o foco de atenção. E essa é a única forma da gente prevenir que no futuro essas coisas não aconteçam, porque os adultos que agridem, eles têm um histórico de terem sido agredidos também na infância. Então, se a gente acolher melhor as crianças que são agredidas, fazer um tratamento precoce, dar todo o suporte psíquico para a criança que está sendo agredida, realmente a gente vai conseguir mudar esse panorama a médio prazo, longo prazo. Amém. Amém. É por isso que nós estamos aqui conversando com a doutora Paola. Fica tranquilo, porque a gente vai falar mais com ela. Nós temos mais convidados para tirar as nossas dúvidas. Mas antes de nós sairmos para o intervalo, eu quero te lembrar que no final do programa nós vamos entregar os teus pedidos de oração à Nossa Senhora das Graças, que é a nossa padroeira. Então ligue para nós, faça o teu pedido, porque no final eu vou rezar por você. Bela Graça já está de volta. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Eu creio sim, que estás cuidando de mim. Eu creio sim, que estás cuidando de mim. Eu creio sim, que estás cuidando de mim. Eu creio. E eu quero que você também creia, acredite e confie nesse Deus que cuida de mim, cuida de você, cuida da sua família. Um Deus que restaura, um Deus que está pronto para te acolher. Mesmo com as maiores das dificuldades que você possa estar passando hoje,
Nós estamos hoje trazendo um tema aqui no Bela Graça delicado, forte, mas eu quero te dizer, como mãe, como aquela que crê num Deus poderoso, Ele pode te ajudar. Por isso creia, não deixe de confiar e de ter esperança. O mais importante e o que o Bela Graça quer sempre levar para você é essa esperança. Então não deixe de pedir, fazer o teu pedido de oração. Estou esperando. Eu já iniciei ali do ladinho dela para lembrar você que no final eu vou rezar por você. Mas agora eu quero dar um recado e vou pedir para o Gil. Solta o som aí, Gil. É um som especial para eu poder dar esse recado. Ihu! Quem é TV Evangelizar, quem acompanha a programação, já conhece esse sonzinho aí. É bom demais. Eu quero lembrar você e te dar um recado especial que dia 11/6 nós temos a segunda live Manzotti. É o arraiá do seu vigário e você não pode perder. A partir das 19 horas, nós começamos a live Manzotti, o arraiá do seu vigário, dia 11/6. Então, você não pode perder. Isso mesmo, a partir das 7 horas da noite, aqui na TV Evangelizar e pelas redes sociais. Segura aí, já faz o teu quentão, compra aquela paçoquinha, estoura a pipoca para você poder acompanhar a segunda live Manzotti, arraiá do seu vigário, tá bom? E agora, eu quero receber com alegria ele que vai trazer mais informação. E a gente fala com alegria porque ter informação e receber ela tem que ser motivo de alegria, porque ela vai fazer com que você não sofra tanto e que você possa fazer com que outras pessoas sejam também ajudadas. E quem vai nos ajudar a entender um pouco mais desse assunto que nós estamos tratando hoje, que é a violência contra a criança, é o João Carlos Alves. Ele que é formado na área de educação infantil e está como conselheiro tutelar desde 2012. Chega para cá, João Carlos. Seja bem-vindo ao programa Bela Graça. Tudo bem, Graça? Pode se Obrigado. sentar, fique à vontade. Eu estava aqui conversando, João, com a doutora, e a gente começa tratando desse tema. É um tema difícil, né, doutora? A gente fica assim, um pouco triste às vezes de ter que falar, como a gente disse no início, mas eu quis reforçar agora a questão da alegria, porque a gente precisa tratar desse assunto também com esperança. Pensar que a gente pode construir um futuro melhor. E você constrói esse futuro melhor, doutora, com o seu trabalho. E o João que está aqui, que tem uma responsabilidade gigante aqui em Curitiba, também constrói um mundo melhor para as nossas crianças. Então, muito obrigada por estar aqui, viu? Bom, eu que agradeço. Quero aproveitar o espaço e agradecer a oportunidade de ocupar esse espaço para falar de um tema muito importante e também para falar sobre o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar foi um órgão criado no ano de 1990, cujo papel é proteger e defender todas as crianças e adolescentes do nosso território nacional. E eu quero que você já comece então falando qual é esse papel do Conselho, além disso que você já introduziu, mas o que vocês fazem mesmo no dia a dia? O Conselho Tutelar foi criado em 1990, junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes do Estatuto, nós tínhamos um Código de Menores, que observava a criança não como um sujeito de direitos. Na verdade, o Código de Menores tratava o menor como um menor infrator, um menor criminoso. E o Estatuto da Criança veio como um divisor de águas. Trata a criança como um sujeito de direito, a criança e o adolescente. E o Conselho Tutelar foi criado junto dessa lei para proteger e defender os direitos dessa criança e desse adolescente. Então nós temos aí, lá se vão mais de 30 anos da criação do Estatuto da Criança e Adolescente e também do órgão tutelar, que está hoje distribuído em todo o território nacional, cujo papel
é atender, né, e garantir os direitos da criança e do adolescente vítima de violência. E nós estávamos falando no primeiro bloco com a doutora, e ela falando do dia a dia dela no consultório, como perita e como psiquiatra, mas vocês também têm esse trabalho de chegar até essa criança. E como que vocês trabalham na identificação? Para chegar até nessa criança, ela chega até você, alguém, como que vocês identificam que uma criança está sendo agredida? Então, existem várias formas, né, da notícia de violência contra a criança chegar até o órgão tutelar, né? Existe aquela que os equipamentos da rede de proteção, a saúde, a educação, associações de moradores, entre outros, comunicam o conselho tutelar que aquela criança ou aquele adolescente é vítima, e nós, né, trabalhamos com aquela família. Existe também as denúncias anônimas, né? Nós temos canais anônimos no nosso país. Um canal que é uma referência, que é o Disque 100, que é um canal de nível nacional, o 181 aqui no Paraná, e em Curitiba nós temos o 156. Então esses canais possibilitam que as pessoas denunciem de forma anônima toda e qualquer situação de violência envolvendo crianças e adolescentes. E quando nós recebemos essa denúncia anônima, nós vamos até o local, nós atendemos aquela família, convocamos os pais para identificar aquilo. E tem também aquela de forma presencial, porque o Conselho Tutelar é um órgão de portas abertas, né? Nós estamos lá no horário comercial atendendo a população. Então, quando um cidadão observa alguma situação de violência contra a criança, ele pode ir até o órgão tutelar da sua cidade e realizar a denúncia. E quando vocês então chegam lá, identificam, qual é o primeiro passo a ser feito? Vocês pegam essa criança, levam para onde? Qual é o procedimento? Quando essa violência é uma violência de natureza grave, nós encaminhamos direto essa criança para um hospital, né? Nós temos em Curitiba, inclusive, referências, que é o Hospital Pequeno Príncipe, né? Quando uma criança é vítima de violência grave, seja ela física ou até sexual, nós encaminhamos para o hospital para que seja tomada todas as providências ali na área de saúde. E na sequência nós encaminhamos essa criança, né, nós encaminhamos o caso para uma delegacia especializada, que nós temos aqui na nossa cidade também, que chama-se Nucria. Essa delegacia cuida de crimes contra crianças e adolescentes. E após isso, aí o Conselho Tutelar entra com as suas medidas protetivas. Nós vamos identificar depois se essa criança possibilitará ou não de ficar nesse meio familiar, ou se talvez precisa ser afastada ou ir para uma família extensa. Então, aí entra o papel do Conselho Tutelar, aplicando as medidas protetivas. E você disse sobre a denúncia anônima. Para quem está em casa, vamos reforçar, né? Aonde ligar, que número que ligar, se tem algum outro meio, um site, alguma coisa, tem? Quais são os números? Então, nós temos os mais populares, são os canais anônimos, né? O nacional, que é o Disque 100, né? A pessoa disca lá 100, pode ligar de qualquer telefone público, não vai ter nenhum custo. A pessoa realiza a denúncia no Disque 100, essa denúncia chega no órgão tutelar no dia seguinte já. Dependendo da gravidade, na mesma hora, aquela denúncia chega para nós, para que a gente faça o atendimento. Doutora, qual a importância que você vê o João falando do conselho com o teu trabalho? É fundamental. Na verdade, todo trabalho que envolve criança envolve uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto para proteger as crianças. A gente pode tentar identificar como alguém identificou e fez a denúncia, o Conselho Tutelar vai lá e toma as medidas necessárias. Se tiver alguma intervenção para fazer, tanto com os adultos quanto com as crianças, os médicos vão fazer. E, às vezes, tem que judicializar, vai depois, né, para um processo, daí vai entrar equipe jurídica, de juiz mesmo, advogado e tal, e todas essas... Eu acho que a parte multidisciplinar é fundamental. Não dá para eles trabalharem sozinhos, nem como eu trabalhar sozinha, o pediatra trabalhar sozinho. É uma rede de apoio, todo mundo trabalhando junto em prol da saúde da criança. O foco é a criança sempre. E começando pelo João, acho que é a pergunta que todo mundo deve estar fazendo em casa. Como diminuir esses casos? O que eu posso fazer? Eu estou aqui morrendo de vontade de perguntar isso. E eu acredito que é o que todo mundo em casa quer saber. Como que a gente pode, como contribuir com a sociedade
para que esses casos diminuam? Uma ótima pergunta. Eu quero até fazer uma fala em cima disso, falando da nossa situação hoje nacional, né? Hoje é dia 4 de junho, o dia que a gente lembra a violência contra a criança e adolescente. E falando de Brasil, nós somos o país que tem um dos melhores livros de leis de proteção à criança e adolescente. Esse livro chama-se Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse livro, inclusive, é um dos livros mais premiados, né, em território mundial. O que acontece? Mesmo tendo esses livros de leis, mesmo tendo leis magníficas, nós ainda continuamos sendo o país que mais viola direitos de crianças e adolescentes. Só para ter uma ideia, nós temos uma lei de 2016 que ela divide a infância. Ela diz que ela chama-se Marco Legal da Primeira Infância. Ela estabelece que a criança de 0 a 6 anos tem que ter uma proteção especial, porque essa é a formação do caráter. E essas crianças de 0 a 6 anos, se a gente for falar de violência, principalmente a sexual, são uma das maiores vítimas, e vítimas que não conseguem aflorar essa violência. E falando num período pandêmico que a gente vive, piora, porque nós tínhamos a ferramenta da escola, da creche, que nos auxiliava. E Exatamente. Hoje nós não temos mais. E você falou um ponto que eu ia te perguntar, mas olha, o assunto aqui tem muita coisa ainda. Então, antes da gente continuar, que você parou num ponto que eu ia te perguntar sobre a escola, para você e para a doutora, eu quero ir para um recadinho. Então, você fica tranquilo, porque eu vou perguntar o que você deve estar se perguntando em casa também. Mas antes, eu vou para um recado especial de um parceiro aqui do Bela Graça e da TV Evangelizar. Você já conhece, você já está aí esperando ele chegar, que é o Rogério Azevedo da Peregrina Brasil. Bate aqui assim, ó, de longinho, porque como nós estamos com cenário novo, a gente ganhou um painel muito maior, então agora a gente fala um pouquinho longe, mas é a mesma coisa. Muito obrigado. Mais uma vez é uma alegria estar aqui na TV Evangelizar e a gente poder falar sobre um sonho de cada um, né? Quer conhecer a Terra Santa, quer conhecer os lugares santos da Europa, as aparições de Nossa Senhora, o Vaticano, onde está o nosso Papa Francisco. Então a Peregrina Brasil, em parceria com a TV Evangelizar, está aqui para isso agora. A gente está com uma parceria com algumas situações diferenciadas, umas promoções para que todo aquele associado da TV Evangelizar, todo aquele que assiste a TV Evangelizar, tem essa opção de poder estar indo conhecer esses lugares, né? Então a gente tá agora trabalhando com isso aqui, com a TV Evangelizar. E enquanto o Rogério ia falando, você está vendo as imagens aí, lugares aonde você vai estar com a Peregrina Brasil. E eu quero dizer para você, tá? Eu também vou estar com você nas peregrinações, tanto eu quanto vários padres queridos. Então, eu quero ir, é só você ligar agora. Eu sempre digo aqui no Bela Graça, ligue agora, manda um WhatsApp, entra no site, o Rogério vai passar um número, vai passar o site para você, e o mais importante é você não perder tempo e ligar. Ah, mas eu não posso. Eu quero dizer para você que é possível sim, e a Peregrina Brasil vai realizar esse sonho. Então liga para onde, Rogério? Pessoal, nosso WhatsApp é 11 97032 5550. 11 97032 5550. E o site? O nosso site é www.peregrinabrasil.com.br. E o propósito da Peregrina Brasil qual é? Até se vocês perceberam, o Gil tá tocando a música tema, né? Exatamente. Peregrinar também é evangelizar e realizar o seu sonho. É a nossa missão. É a missão da Peregrina. Eu quero estar com você. Então ligue agora. Rogério, obrigada mais uma vez. Graças, sou eu que agradeço demais. Até a próxima. Estamos aí, juntos com a TV Evangelizar. E com esse recado lindo da Peregrina Brasil, nós saímos para o nosso intervalo e já já nós estamos de volta. Não perca mais os vídeos da TV Evangelizar. Inscreva-se já.
programa Bela Graça está de volta. Eu disse para você que o intervalo ia ser rápido. O programa de hoje está muito especial, com um tema onde nós estamos aqui com o propósito de levar muita informação para você. E no bloco anterior, nós dizíamos, né, dessa vontade de nós como cidadãos, de saber como ajudar, né, de saber como ajudar o próximo a prevenir que coisas assim aconteçam. Então aqui a gente já ouviu tanto da doutora Paola quanto do João várias informações, e você dizia sobre a questão da pandemia, como dificultou o trabalho de vocês, né? Você estava dizendo, eu pedi para você esperar, porque era isso que eu ia te perguntar. Eu imagino como deve estar para vocês não ter o presencial das escolas, porque lá, né, doutora, é um dos focos aonde vocês conseguiam chegar até a criança, porque a escola ajudava nisso, né? Exato, Graça. O papel da escola, ele é fundamental na identificação, né, dos sinais de alerta, porque às vezes a criança, ela chegava na escola com algum hematoma, e isso já caracterizava a comunicação para o conselho tutelar. Mas a comunicação para o conselho, na sua maioria, acontece através do comportamento da criança. Como a doutora bem pontuou, a maioria dos casos acontece dentro do próprio lar. Onde a criança deveria receber a proteção, ela acaba sendo vitimizada. Então, a escola tem esse papel fundamental. Hoje, nós estamos no período pandêmico, as crianças estão isoladas, e eu tenho até um pouco de cuidado para falar sobre isso, porque às vezes parece que a gente está culpabilizando a escola, né? E não é isso. O que acontece? Eu costumo usar muito um provérbio africano sobre proteção à criança, que diz assim, que é necessário uma aldeia inteira para formar uma criança, para formar um cidadão. Partindo disso, nós entendemos, e a lei também entende, que é dever de todos, inclusive da sociedade, de proteger e formar nossas crianças. É aí que entra o nosso papel como denúncia. Nós não podemos nos omitir, né? Eu tenho um vizinho, por exemplo, que se eu identificar que aquele filho dele está sofrendo algum tipo de violência, não é opção minha denunciar, é obrigação. A lei estabelece que é obrigação todo e qualquer cidadão denunciar violência ou suspeita de violência contra a criança e adolescente. Isso tem que ficar bem claro. Até uma mera suspeita... Pode repetir. Isso tem que ficar claro. A violência ou a suspeita já pode ser denunciada para os órgãos de proteção, que não conselho tutelar. seja uma opção. Achei muito bom. Exatamente. Isso que você disse. Eu sempre uso essa frase, né? Denunciar casos de violência contra a criança e adolescente não é opção. É obrigação. E lembrando que, para quem está em casa, é anônimo. Então não precisa ter medo. Mas e se não for, o vizinho pode descobrir, querer fazer algo comigo. Lembre, é anônimo. E você falava muito de lei. Eu quero aproveitar, porque nós temos uma convidada especial que está nos aguardando, que vai entrar ao vivo aqui conosco, via online, que é a delegada de polícia, doutora Fernanda Lima de Melo, no telão. Doutora, muito, muito obrigada pela sua participação, viu? Olá, eu que agradeço o convite, infelizmente para tratar de um assunto muito revoltante, mas que, como você mesmo disse no começo do programa, é necessário que a gente fale, né? Exatamente. E nós queremos saber da doutora como a senhora lida, como funciona a questão das leis que protegem as crianças. Eu imagino que é um dia a dia difícil, mas é necessário nós sabermos, né, como cidadão, como funciona essa lei. Bom, hoje, que é o nosso dia internacional das crianças inocentes vítimas de agressão, essa data criada pela ONU, no ano de 82, foi usada para chamar atenção e para a gente refletir, né, sobre essa crueldade, essa realidade terrível que a gente tem vivido com essas crianças que são submetidas aos mais diversos tipos de violência e agressões. Tá? Como bem disse o nosso colega conselheiro tutelar, agora, com a pandemia, nós ficamos com as mãos um pouco atadas, porque sem a presença da criança na escola, um dos maiores canais de comunicação da criança com as autoridades era a escola, era como ela podia nos contar o que vinha sofrendo, quais as violências que ela vinha sofrendo. E agora, como ela está em casa, normalmente esse agressor também está em casa com ela, a gente fica com grande dificuldade de chegar
até esse agressor, de poder socorrer essa criança, né? Isso é muito triste, mas ao mesmo tempo é importante que a gente fale sobre isso, e é muito importante esse espaço dado no programa. Por quê? Porque, mais uma vez, como disse nosso colega conselheiro, é dever de todos nós protegermos as crianças. É dever de todos nós denunciarmos agressões e qualquer tipo de violência contra criança, contra mulheres, contra idosos, contra qualquer tipo de pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade, tá? Então, como que a gente busca solucionar esses casos? A partir do momento que a gente toma conhecimento, seja pela escola, seja pela porta de entrada da saúde, seja por denúncia feita no Conselho Tutelar, nós passamos a investigar esse crime. E aí, porque a gente sabe que essa violência, normalmente, ela configura também um crime, tá? E aí, a violência física, psicológica, sexual, e muito comum, infelizmente, a violência sexual é muito comum entre crianças e adolescentes. E como que vocês identificam, né? Além dessa identificação através dos órgãos, né, que são envolvidos, aqui a gente está falando justamente dessa unidade, né, doutora? Como é bom, como é bonito ver que existe toda uma programação, um conversa com o outro, a saúde observa, o conselho observa, a doutora observa, às vezes no consultório, e também a sociedade, então, saber que ela pode contribuir, né, para que a polícia saiba e investigue. E quando vocês, então, detectam o agressor, né, essa criança, no caso de vocês, qual é os passos, então, a partir dali? Bom, a partir do momento em que alguma pessoa da rede, né, e rede a gente entende como a saúde, a educação, o conselho tutelar e até a sociedade, todos nós fazemos parte dessa rede de proteção à criança e ao adolescente. A partir do momento em que chega para nós uma denúncia, nós passamos a investigar. É instaurado um inquérito policial, nós vamos ouvir essa criança, e aí de maneira especializada, se não tivermos... se na delegacia nós não tivermos psicólogos ou pessoas que tenham capacitação para ouvir essa criança sem que isso cause mais ainda constrangimento, que torne ela, que cause o fenômeno da revitimização, ou seja, que ela já foi vítima de uma violência e que a partir do momento que ela vai reviver toda essa história, vai ser vítima novamente. Se nós não tivermos essa pessoa capacitada na delegacia, é feita uma representação para que isso seja feito junto ao Poder Judiciário. Então, a criança ela não vai ser instigada a contar a sua história diversas vezes, porque antigamente a gente tinha esse grande problema em que a criança, além de ter sido vítima de um crime, né, vítima de uma violência sexual, psicológica, física, ela, a partir do momento que as autoridades tomavam conhecimento desse crime, ela tinha que contar essa sua história na delegacia, no conselho tutelar, na psicóloga, no Poder Judiciário. Então ela ia revivendo toda essa história e cada vez isso era mais doloroso. Isso podia fazer até com que ela se calasse. Então nós vamos ouvir essa criança por meio de uma escuta especializada, qualificada. Serão ouvidas as testemunhas. Normalmente, como já foi dito, o agressor está dentro de casa, então podem ser pedidas medidas protetivas para essa criança, para afastar esse agressor de casa, para evitar que ele continue tendo contato com ela. A criança vai ser encaminhada aos demais órgãos da rede, aí ajuda psiquiátrica, psicológica, assistência social. Toda a família também é atendida, seja pelo conselho, seja pela assistência social. E nós vamos passar a investigar e coletar o maior número de provas, tá? Provas testemunhais. A gente sabe que esse tipo de crime normalmente ocorre longe dos olhos de terceiros. Então, a palavra da vítima recebe grande crédito, tá? E a gente sabe que, claro que é difícil você dar crédito apenas à palavra de uma pessoa, mas nesses casos a gente tem que dar sim crédito a essa palavra dessa vítima. Por quê? Porque normalmente é a única prova que a gente tem para chegar à punição desse agressor. E nós trouxemos aqui no início do programa, a doutora Paola dizia, né, que há poucos dias a gente passou a ter que ver mais um caso, né? Esses casos que a grande mídia acaba revelando e que a gente sabe que não é isolado. Existe
algo, doutora, já perguntei aqui para o João, e a doutora também já comentou, mas eu queria que a senhora dissesse também para as pessoas como nós, como sociedade, quando você recebe alguém, o que você dá de conselho para essa família, para que isso não aconteça mais, o que nós mesmo, além da denúncia, nós podemos atuar diante disso para te ajudar, né, para ajudar os órgãos que lutam tanto para ajudar essas crianças. Bom, além de ficarmos atentos a todos os comportamentos de filhos, familiares, como a doutora já explicou, né, que a mudança comportamental é um grande sinal de que está acontecendo alguma coisa errada. Então, aquela criança que tinha um comportamento alegre, divertido, e passa a ser introvertida, muda de comportamento, se cala, ou passa a apresentar alguma espécie de ojeriza a uma pessoa, ou não quer mais fazer o que já fazia antigamente. Ela tinha o costume de sempre visitar aquele coleguinha, e aí passa a não querer mais, pode ser que tenha algum problema com os pais ou alguém daquela casa, a gente não sabe. Então, temos que ficar sempre atentos ao comportamento das nossas crianças. E, além disso, em casa, temos que ter um diálogo aberto, né, com os filhos, com os irmãos, sobrinhos. Então, é importante que a gente explique para a criança o que o corpo dela, que não pode ser tocado se ela não consentir. Então, é muito importante que a gente explique para a criança o que é consentimento. Tá? Então, muitas vezes a gente vai em reuniões de família, e aí agora não nessa época, porque estamos, infelizmente, em isolamento, mas costumamos nos finais de ano, festas de família, vai a filhinha com o filho lá, dá um beijo no tio. Eu não quero. Não, vai lá e dá um beijo no tio. Não forçar, né? Você fica forçando e a criança acaba entendendo o quê? Se minha mãe falou que eu tenho que obedecer minha mãe, então se qualquer tio me pedir um beijo, eu tenho que dar. Então, tira a noção de consentimento dessa criança, né? E aí, ela tendo a ideia de que, se minha mãe falou que todo mundo que me pedir um beijo, eu tenho que dar um beijo, porque é o certo, minha mãe falou, se minha mãe falou é o certo, isso acaba colocando ela mais ainda em risco. Então, isso também é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. Sempre mostrar para a criança que o corpo dela é sagrado e que somente ela pode tocar ou quem ela permitir. Exatamente. Doutora, muito obrigada pela tua participação. Nós estamos honradíssimos em recebê-la aqui. Tanta informação. E enquanto você falava, eu ia pensando aqui, cada um trouxe um ponto diferente. É o mesmo assunto, né? As mesmas regras, mas cada um trouxe algo pontual. Então, muito obrigada. Deus abençoe o teu trabalho. E como eu dizia para os dois aqui, vou dizer para você, você faz diferença no nosso mundo. Obrigada pela tua vida, viu? Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada pelo convite e obrigada por podermos levar esse tema tão importante a tantas famílias. Amém, amém. Muito obrigada. Que delícia, né? Ouvir e se informar. Então, assim, eu não quero terminar o programa, nós já estamos quase no final, passa muito rápido. Mas antes de eu finalizar, eu quero só que a doutora olhe para a sua câmera. Eu dizia para ela, você tem uma câmera só para você no programa. E deixe uma mensagem para as famílias. Bom, eu acho que o mais importante é que as famílias realmente prestem muita atenção nas suas crianças e não ignorem absolutamente nenhum sinal que as crianças possam dar. O instinto da família é muito importante. Se você acha que tem alguma coisa dando errado, vá atrás, investigue, não deixe isso passar, porque é muito importante. E se você tem alguém na família que você está preocupado, um vizinho, um conhecido, também não deixe passar. Eu acho que esse tem que ser o principal, a nossa principal Amém. Mensagem de hoje. Amém. E eu quero finalizar, enquanto eu vou indo para Nossa Senhora das Graças, João, obrigada pela presença, você que deixou tantas mensagens para nós. Obrigada, doutora Paola, pela participação, sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada, Gil, mais uma vez. E aqui do ladinho dela, eu quero dizer para você que todos os seus pedidos estão aqui. E com essa Ave Maria,
eu quero pedir a intercessão dela pela tua vida, pela tua história. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada a você que acompanhou mais um Bela Graça. Obrigada a você, associado, você que está fazendo parte da família Evangelizar. Eu te espero no próximo programa Bela Graça. Intercede por nós, ó Maria, vem e rogai por nós, Mãe da Luz. Vem mostrar o caminho que leva ao seu Filho Jesus. Como vinho a nos transformar, e com forças haja o que houver. Ela diz novamente: fazei o que Ele vos disser. Apoio Cultural Peregrina Brasil Turismo. Realizar o seu sonho é a nossa missão.